Boa tarde, herdeira. Boa tarde, herdeiro. Satisfação ter você aí comigo. Obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça, misericórdia e saúde sobre a tua casa. Que a providência chegue. E que o nome do Senhor seja glorificado nas obras das suas mãos. Queridos, olha só. Antes de entrarmos na narrativa de hoje, que vai falar sobre a novela da vida, curte, se inscreva no canal e compartilhe para que essa mensagem vá e edifique muitas vidas. Façamos o vídeo do Senhor. Querido, então, o autor hoje, ele vai falar assim ele vai falar de Saul. Eu sei, em vários encontros nós falamos sobre Saul. Mas se você perceber, é sempre uma pitadinha, é uma coisinha. Para que no final do nosso alimento, você tenha conhecimento acerca de algum dos personagens bíblicos. De toda a sua vida, do início ao fim. Então sempre a gente está falando um pedacinho. A narrativa de hoje vai falar assim que a nossa vida, como a vida de Saul, é como uma grande novela. Por quê, Patrícia? Porque as novelas têm um início, meio e fim, né? E milhões de brasileiros, mais de 400 milhões de brasileiros, tá? Tem um momento do dia que vai ver novela. E ali ele acompanha toda a trajetória do mocinho, do vilão, do que era vilão virou mocinho, do que era vilão morreu como vilão. E acabam falando dos personagens como se essas pessoas fizessem parte da família de verdade. Você conversa com essa pessoa, você está até achando que ela está falando de alguém. Porque no meu caso eu não assisto novela, então eu não sei o nome dos personagens. Então, encontrar alguém que quer falar comigo acerca da novela é constrangedor. Então, essas pessoas, o que elas fazem? Elas acabam torcendo, né? Elas encontram personagens e elas vão torcer em favor do enredo da história daquele personagem. E a Bíblia, se você não souber do dia a dia real do que aconteceu com aquele homem, com aquela mulher, você também vai ter um lado, você também vai torcer pelo mocinho e algumas das vezes vai dar até razão para o vilão. E é isso que o autor quer nos mostrar hoje. O nosso texto se encontra lá em 1 Crônicas, no capítulo 10, do verso 1 ao 14, e vai nos contar os últimos momentos da vida de Saul. Esse rapaz, que nós já falamos em um outro encontro, como ele entra na história, dá uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aqui em cima. E agora, nos finais dos seus dias, existe uma grande guerra entre o povo de Israel. Esse homem ele foi chamado para guiar, esse homem foi chamado para educar, esse homem foi chamado para dirigir, esse homem foi chamado para reinar o povo de acordo com a vontade de Deus. Infelizmente, ele se deixa levar pela riqueza, pela luxúria, ele se deixa levar pela autoridade que foi lhe proposta, foi-lhe entregue, ele se deixa levar pelos maus conselheiros que andavam com ele se deixa levar por todos os desejos da carne, porque nós somos formados, nós somos preenchidos com desejos, e esses desejos, eles criam frutos, sim. Então a Bíblia diz lá em Gálatas 5:10 que existem os frutos, o fruto do Espírito e o fruto da carne. Então depende de mim, depende de você, qual fruto vai crescer, se desenvolver e multiplicar. Qual o fruto que estamos oferecendo ao nosso irmão, qual o fruto que nós estamos doando no nosso dia a dia. Esse fruto vai nos tornar vilão ou mocinho. E os filisteus pelejaram contra Israel. E muita gente acaba morrendo inocentemente, porque quando se toma partido de uma guerra, muitos acabam sendo feridos.
E a Bíblia diz que, tendo os homens de Israel fugido de diante dos filisteus, caíram mortos no monte Giboa. E os filisteus perseguiram Saul. Agora Saul está sendo perseguido. Um homem que ganhou tantas batalhas. Um homem que edificou o reino de Israel. Um homem que prosperou o reino de Israel. Um homem que tinha muitos empregados e soldados ao seu dispor. Um homem que tinha a bênção de Deus, a unção de Deus sobre a vida dele. Agora ele está sendo perseguido. E lá no versículo 2 diz assim, ó: e os filisteus perseguiram Saul e os seus filhos e mataram. Mataram Jonatas, mataram Aminadab, mataram Malquissua, todos. E Saul, ele corre. A peleja se agrava, os flecheiros o avistam e ele teme. E ele fica desesperado. Um homem que estava pronto a sempre a matar em nome do seu reino. Um homem que estava sempre posto a lutar pelos ideais da sua nação. Agora ele teme, a sua carne teme, a sua carne treme de medo. E no desespero, ao seu soldado pessoal, ao seu escudeiro, e diz para ele: pega a sua lança e crava-me, para que os meus adversários não venham e zombem de mim e escarneçam de mim, e seja cruel a minha morte. Então vem você, eu te dou essa honra. O escudeiro olha para ele e diz: não posso fazer isso com meu senhor, porque ele temia a Deus e sabia que Saul, além de rei, ele tinha recebido a unção de Deus. Então Saul, no momento de desespero, pega a espada do escudeiro e ele mesmo enfia nele, lhe tirando a vida. E quando os adversários chegam, não somente ele, Saul está morto, mas o seu escudeiro, porque ao ver que o seu senhor estava morto, ele também se mata, por lealdade. E agora eles pegam o corpo de Saul, o corpo de seus filhos, arranca a cabeça de Saul. Sucedeu, pois, que vindo os filisteus outro dia despojar os mortos, acharam Saul e os seus filhos caídos no monte de Giboa. E o despojaram, tomaram a sua cabeça, suas armas, e enviaram mensageiros pela terra dos filisteus ao redor, a levar as boas novas a seus ídolos e entre o povo. Puseram as armas de Saul no templo de seu Deus, e a sua cabeça fixaram na casa de Dagom. Que final feliz para essa novela da vida de Saul. Uma novela que começa simples, mas termina de forma trágica e cruel. Uma morte vergonhosa, sem honra. O autor hoje, ele vem com essa narrativa, dizendo quem somos na novela da vida do dia a dia. Como estão as nossas obras? Você que julga os outros é indesculpável, pois está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Romanos 2:1. A história de Saul daria uma novela. Um rapaz que tem uma trajetória muito rápida até chegar ao trono e se deixa levar sua própria ganância e cobiça. Cria inimigos dentro da própria casa. Desafia a autoridade dos profetas e o poder de Deus. E acaba a vida de modo triste, suicidando-se em meio a uma batalha perdida. Ele deixou de dar atenção a Deus e ouviu somente seu próprio coração. Preferiu viver de acordo com as suas próprias regras, ignorando que Deus tinha para ele um plano de vida. Pensa, boa
e próspera. Essa é a vontade de Deus na minha vida e na sua vida. Uma vida boa e próspera. Querido, que as nossas obras diárias venham agradar a Deus, para que o fim da nossa novela tenha um final de glória, de honra e de louvor. Assim, use seu dia a dia para uma reflexão na história da sua vida. E que você seja grandemente abençoado e glorificado por Deus. Saul morre e Deus estabelece um novo rei. Somos todos substituíveis. Por isso, faça a sua parte para que a honra venha de você e a glória seja de Deus através da tua vida. Fica essa palavra. Deus te abençoe, porque Deus, Ele muda história.